Nesta aula eu vou apresentar o padrão Repository e o padrão Unit of Work. Vamos começar com o padrão repositório. O que é o padrão repositório? Segundo a definição de Martin Fowler, que é um expoente na área de arquitetura de software e orientação a objetos, o padrão repositório ele faz a mediação entre o domínio e as camadas de mapeamento de dados, agindo como uma coleção de objetos de domínio em memória. Observe que eu destaquei o fato de um repositório trabalhar com objetos na memória. Isso é muito importante. Conceitualmente, um repositório ele vai encapsular o conjunto de objetos persistidos em um armazenamento de dados e as operações realizadas sobre eles, fornecendo uma visão mais orientada a objetos da camada de persistência. E quais são os benefícios do padrão repositório? Bom, o primeiro benefício é que ele minimiza a lógica de consultas na sua aplicação, evitando que as consultas fiquem esparramadas pelo seu código. Ele faz isso encapsulando a lógica das consultas. Então você encapsula a lógica das consultas no repositório e utiliza essas consultas somente no lugar a partir de toda a sua aplicação. Outro benefício importante é que ele desacopla a sua aplicação dos frameworks de persistência, como o Entity Framework. Dessa forma, você pode substituir o framework utilizado por qualquer outro. Nesse quesito, um repositório ele é essencialmente uma coleção de objetos em memória, como eu já falei. E com base nisso, o padrão repositório permite realizar o isolamento entre a camada de acesso a dados e as demais camadas da sua aplicação. Quando você usa o padrão repositório, você pode realizar a persistência e a separação das responsabilidades no seu código de acesso a dados, visto que ele vai encapsular a lógica necessária para persistir os objetos do seu domínio na sua fonte de armazenamento de dados. Resumindo, você pode usar o padrão repositório para desacoplar o modelo de domínio do código de acesso a dados na sua aplicação. O terceiro benefício é que ele facilita a realização de testes unitários na sua aplicação. E quais métodos nós devemos implementar num padrão repositório? Bom, os métodos utilizados no padrão repositório geralmente são os seguintes. Vamos pensar. Como o padrão repositório ele trata objetos na memória, então na sua implementação nós usamos métodos como add, remove, get, retornar um objeto pelo seu código, retornar todos os objetos, encontrar, Note que eu citei os métodos save e update porque você vê na implementação do padrão repositório muita gente definindo esses métodos. Mas vamos pensar. O padrão repositório não trata objetos na memória? Essa é a definição do padrão repositório. Se ele trata objetos na memória, os métodos save e update, eles não fazem muito sentido, porque save e update estão relacionados com persistência em banco de dados. Olha, como que você vai salvar um objeto na memória? Aí como que você vai atualizar? Atualizar um objeto na memória é simplesmente localizar o objeto e atribuir um novo valor a ele. Então, os métodos save e update, eles não fazem muito sentido no padrão repositório. Outro detalhe importante é que as consultas no repositório elas devem retornar um enumerable e não um iterable. Você sabe qual é a diferença? Um enumerable ele vai fazer o filtro da consulta no lado do cliente, enquanto que o iterable ele faz o filtro no banco de dados. Então, um padrão repositório retorna enumerable, evitando assim que
as suas consultas se esparramem pelo código, você possa estender essas consultas. Elas não são estendíveis, as consultas com enumerable, tá? Então você pode estar se perguntando, bom, mas se é assim, como eu vou persistir informações do banco de dados usando um repositório se ele trata objetos na memória? Como que eu vou salvar? Muito bem! Então, para isso, nós temos o padrão Unit of Work. Então, o gerenciamento dos estados do objeto no repositório e a persistência é feita usando o padrão Unit of Work. E o que é esse padrão Unit of Work, afinal? Segundo o Martin Fowler, novamente, esse carinha aqui que foi responsável por essas ideias, foi o lançador, né? Segundo a definição do Martin Fowler, o padrão Unit of Work, ele mantém uma lista de objetos afetados por uma transação e coordena a escrita de mudanças, tá? E trata possíveis problemas de concorrência. Olha aqui, ó, escrita de mudanças, tá? Então, de acordo com essa definição, né, eu uso o padrão Unit of Work para persistir as informações. Agora, tem um detalhe muito importante. Quando você usa um framework, qualquer framework de mapeamento objeto relacional, no nosso caso o Entity Framework, ele implementam tanto o Unit of Work como o padrão repositório. Você sabia? Então, o Entity Framework Core, ele usa os padrões repositório e o padrão Unit of Work. No caso do Entity Framework Core, o DB7 representa a coleção de objetos de memória. Ele tem os métodos add, remove, find, get. Então, ele faria o papel do repositório. Já a classe DBContext, ele vai atuar como uma Unit of Work. No DBContext, ele gerencia os DB7s e utiliza os Save Changes. Muito bem. Então você pode se perguntar novamente, poxa, se o Entity Framework Core implementa o padrão repositório, por que eu vou ter que usar o padrão repositório? Boa pergunta. Só que tem um detalhe no Entity Framework Core. As consultas no Entity Framework Core, no caso do DB7 aqui, que o Entity Framework Core usa, ele retorna eCareable. Isso facilita a duplicação de consultas pelo seu código. É por isso, que nós usamos uma implementação específica do padrão Repository Unit of Work para abstrair o framework de persistência de dados. Por esse detalhe. Então, nós podemos usar o padrão repositório e o Unit of Work justamente para desacoplar o framework. Então, vamos ver agora como que eu implemento. Primeiro, o padrão repositório. Qual que é a implementação? Na implementação do padrão repositório, para começar, nós precisamos de uma interface, chamada eRepository, para o repositório onde nós vamos definir os métodos que vão tratar a coleção de objetos em memória. Então, nós definimos o add, o remove, o get, all, find. A seguir, nós precisamos implementar essa interface em uma classe concreta chamada repository. Nessa classe, nós devemos ter um contexto, que é o DBContext, genérico. Assim, até o momento, quando nós fazemos a definição do eRepository e do repository, nessa abordagem, a nossa implementação é totalmente genérica. E nós podemos utilizar essa interface e essa implementação em qualquer aplicação. Vamos agora pensar na nossa aplicação específica, que é a aplicação de artista, que nós criamos na aula anterior. Então, para cada entidade, eu vou ter que
ter um repositório. Então vamos pensar na entidade artista. Tá? Pensando na entidade artista, eu vou ter que definir uma interface chamada eArtist Repository. Aqui eu estou usando a nomenclatura da plataforma .NET, onde uma interface ele sempre começa com um I maiúsculo. Tá? Então eu vou definir um repositório, uma interface, né, que vai representar o meu repositório específica para o meu artística. Tá? Onde eu vou definir operações específicas para o artista. Tá? Por exemplo, posso definir um método ali, getArtistas com detalhe, que é específico. Então, esse é um detalhe de implementação que a sua aplicação vai usar sem se importar como ele foi feito. Tá? A seguir, eu tenho que implementar essa interface específica por uma classe que eu vou chamar de artista repositório, que vai derivar do nosso repositório genérico, pois o código de acesso a dados é parecido, e vai implementar a nossa interface, tá? Que, por sua vez, vai herdar do repositório genérico. Então, é assim que é feita a implementação do padrão repositório. Aqui eu faço uma implementação genérica e depois eu faço uma implementação específica para o meu caso, herdando, né, dessa implementação genérica. E agora vamos ver a implementação da Unit of Work. Nessa implementação, nós iniciamos com uma interface Unit of Work específica para a nossa aplicação, que vai expor vários repositórios baseados nas entidades da nossa aplicação, e vai definir um método commit que vai fazer o papel do save change. Aqui, esses nomes aqui representam os repositórios da minha aplicação, né? No caso aqui eu tenho só 2. Aqui eu posso ter N repositórios, né? E o método eu chamei de commit, você pode chamar de complete, você pode chamar de save, né? O importante é que esse método ele vai fazer o papel de save changes, tá? Então eu inicio com a definição dessa interface, tá? E depois eu tenho que fazer a implementação, né, dessa interface numa classe concreta que vai implementar os métodos definidos na interface. Então é bem simples essa implementação. Certo? Então essa a implementação da Unit of Work ela é específica para a nossa implementação. E uma coisa que é importante destacar aqui é que ela vai utilizar o mesmo contexto para inicializar todos os repositórios da aplicação que o cliente, né, vai instanciar. Tá? Muito bem, depois que eu fizer a implementação tanto do Unit of Work como do repositório, como que eu vou utilizar isso na minha aplicação? Bom, eu tenho que registrar o contexto e a interface como um serviço no método startup. Tá vendo? O Unit of Work. Né? No meu caso aqui eu tenho que definir o contexto. E depois eu injeto o serviço no construtor do controlador. Por exemplo, um teste controller eu faço a injeção do serviço. Então é assim que eu posso usar esses recursos. Então na próxima aula eu vou mostrar na prática como que você implementa, tá? O padrão repositório e o padrão Unit of Work. E para concluir, eu vou deixar aqui os 2 artigos do Martin Fowler sobre o padrão repositório e o padrão Unit of Work. Tá? É lá no site do Martin Fowler. Tá? Você pode consultar. Então, até a próxima aula.